Pentecostes a qualquer custo, de Leonard Ravenhill. Alguém simplório tentando preencher o Grand Canyon com uma pá provocaria gargalhadas e sofreria escárnio e insuportável zombaria. Nenhum homem jamais preencherá esse buraco, nem mesmo com um exército de escavadeiras. Imagine uma operação solitária de um homem com uma pá. Nós cristãos somos um povo cheio de buracos. Há buracos por toda parte e também em nossa teologia. Há um grande buraco ou lacuna entre o que lemos no livro e o que praticamos. Há também um abismo em nossa vida da igreja. Parecemos estar a esta hora tão distantes do cristianismo apostólico quanto o Papa está do casamento. Somos desconhecidos da comunidade do divino poder do Pentecostes. Nós somos alienígenas com relação àquele dom que movimentou a cidade, porém ele era conhecido dos nossos pais espirituais presentes na primeira década no Pentecostes. Lembro-me de uma ocasião em que utilizei uma lata de tinta com um anúncio bem feito. Aquele anúncio, cor vibrante, secagem rápida, acabamento permanente, me fisgou. Mas meu experimento foi um fiasco. A tinta era a culpada? Não, a culpa foi do pintor. Ele não leu as instruções e, portanto, os resultados não foram os esperados. Para um derramamento do Espírito, nós, como cristãos, devemos retornar às direções da Bíblia. Mesmo antes de um retorno à Bíblia, devemos fazer uma pergunta incisiva. Queremos outra reforma nos moldes bíblicos? Uma segunda pergunta não muito fácil é esta. Nós realmente queremos uma visitação pentecostal do Espírito que abale nosso status quo espiritual, social e economicamente? Deixe-me inserir uma placa de pare aqui. A menos que você possa responder sim a ambas as perguntas, não siga adiante. Nossa investigação sobre Pentecostes a qualquer custo não é meramente para encontrarmos respostas para os bancos vazios, nem para resolver a dor de cabeça dos pregadores, à noite de domingo na congregação. Não é meramente um atalho para erguer a nossa igreja ou denominação particular. A resposta para esse problema é simples: ajoelhe-se. Nossa redescoberta do Pentecostes pode trazer essas várias mudanças para dentro da igreja. Ou, por outro lado, é possível que o vinho novo rompa os odres velhos. Se quisermos, podemos voltar ao Pentecostes. Mas a estrada até este monte de bênçãos é íngreme. Estou assumindo aqui que meus leitores acreditam que a Bíblia é a palavra inspirada, infalível e imperecível de Deus, e não um mero clichê teológico dizer Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O primeiro obstáculo que bloqueia esse caminho para a recuperação espiritual é este: o preço da reprovação. Cedo ou tarde, alguns nos apelidarão de pentecostais, como se isso importasse. Ou então podem dar de mãos e cochichar, citando comentários como este: eles estão tentando ser super espirituais. Um apêndice que todos gostaríamos diante do tribunal de Cristo. Ou alguns podem até mesmo nos chamar de preguiçosos por escapar do trabalho por algum período. Ou se libertados dos grilhões nós saltarmos de alegria no coração, ou até mesmo em nossos pés. Então dos críticos talvez venha a frase destruidora: eles estão bêbados. Dificilmente poderíamos aceitar isto. Outra censura poderia ser o fato de que a maneira do Espírito Santo e seu método de dirigir a adoração seriam tão anti-ortodoxos que os crentes impassíveis poderiam ouvir dizer novamente: eles são homens indoutos e ignorantes. A carne odeia ser desprezada intelectualmente
pelos intelectuais. Podemos pagar o preço da reprovação? Pois bem, se a reprovação não for grande demais e se o preço não for alto demais, se o sacrifício não for extremamente demasiado e se o estigma não for muito humilhante, poderemos considerar o próximo passo para o restabelecimento espiritual. O preço da ruptura. É óbvio que não temos de ficar aguardando o Espírito nestes dias, dizem os expositores, porque, acrescentam eles, esta é a dispensação do Espírito Santo. Dispensacionalmente, se alguém ousar usar esta palavra frequentemente abusada, eles estão certos. Mas eu continuo afirmando que precisamos esperar. Primeiramente, observe que essa demora significaria uma quebra do nosso próprio programa. O Espírito Santo não é um garoto de recados. O Espírito Santo não se move conforme as nossas ordens. Ele não pode ser desprezado pela frágil vontade humana, sem sérias consequências. Para o restabelecimento espiritual, ele deve ser obedecido. Somente permita que venha a calamidade e todos nós desejaremos ser espirituais. Os viciados no mercado de ações perdem seu santuário de Mamon quando há calamidade pessoal ou doméstica, ou um dia nacional de oração, geralmente chamado quando não há outra saída. Um rato na armadilha faz muitos orarem. Mas nós oramos quando não estamos em uma armadilha? Precisamos lembrar que as guerras sempre trazem rupturas. Em Londres, na Inglaterra, logo após a Segunda Guerra Mundial, vi da sacada da Catedral de St. Paul uma laje feita de concreto bem abaixo. A crosta superior da laje tinha 9 metros de espessura. O guia me disse: por baixo e em relativa segurança, Winston Churchill, seu gabinete e seus assessores militares passaram muitas noites sem dormir, planejando estratégias militares na tentativa de superar um inimigo astuto. Especialmente foi essa verdadeira ruptura quando a Inglaterra estava indo sozinha e a avalanche dos batedores de Hitler estava a apenas 32 quilômetros do outro lado do Canal da Mancha. Enquanto os comandantes estavam engajados dessa forma, os soldados de patentes inferiores estavam em vigilância para detectar incêndios. Isso significa que certa noite cada homem tinha de andar na rua, e sob chuva torrencial ou sob uma saraivada de um shrapnel defeituoso, se fosse necessário, desativar bombas incendiárias. Era uma tarefa arriscada, mas nesse momento estavam impelidos pelo dever, assim como um pouco de ruptura que toda guerra traz. Na guerra santa contra o diabo e suas obras, podemos ser escolhidos em nossa obediência? Podemos orar quando sentimos vontade? Podemos buscar a plenitude do Espírito quando estivermos bem dispostos? Não. Se estamos conscientes de que esta é a hora de Deus fazer uma coisa nova, então os precedentes serão destruídos. Isso nos leva a outro obstáculo, o terceiro, o preço da espera. Precisamos dessa espera para deixar claro em nossa mente que a visitação do Espírito Santo não tem de se encaixar em nossa pré-concebida órbita teológica. Nós precisamos da espera para nos humilharmos e para termos tempo para confessar o nosso excessivamente longo contentamento com nossas próprias obras, para que nossos olhos espirituais foquem a santidade de Deus e a perdição dos homens, para persistirmos até que tenhamos um espírito quebrantado e contrito, para provar que podemos dominar as reivindicações desta era materialista em que vivemos,
para ouvir novamente a voz ativa do Deus vivo, para mostrar o nosso total desrespeito com nossos próprios esforços e nossa completa dependência do Deus vivo para a libertação desta era dominada pelo pecado. Convencer nossos amigos céticos de que amamos a vontade de Deus, que ansiamos pelo favor de Deus e buscamos o poder de Deus, com mais zelo do que lidamos com nossos negócios e com maior fome do que buscamos nossa comida. Para que haja uma dolorosa confissão de pecados, implorando para que o sangue de Cristo nos limpe. Na presença de Deus, votos seriam feitos para corrigir os erros e permanecermos submissos à vontade revelada de Deus. Acredito então que assim o Espírito desceria. O fogo e o fervor da igreja primitiva, como revelado em Atos dos Apóstolos, são a norma para a igreja de Jesus Cristo? Nós acreditamos que sim. Jesus veio para que pudéssemos ter vida em abundância, vida com brilho, que flua e transborde. O Espírito não discrimina quanto à posição de um homem na igreja. O Espírito vem sobre um Saul e faz de Paulo um apóstolo. O Espírito reveste um Filipe e ele vira a cidade de Samaria de cabeça para baixo e saqueia o reino do diabo. Evidências sobrenaturais acompanharam todo o avivamento. Os milagres externos foram maiores em algumas ocasiões do que em outras. Mas, e este é o cerne do assunto, sinais e maravilhas foram realizados. Os racionalistas e materialistas ficaram agitados, e nesse tempo silenciados. Para o avivamento, há perigo e dor, dores de parto, para o avivamento, dor pelo desprezo dos outros, enquanto o avivamento está em progresso, e dor quando o fogo do avivamento se vai. Repetidamente essa pergunta foi feita. Por que o avivamento vem como um incêndio, mas para a alegria dos críticos logo se desfaz e desaparece? A resposta a essa pergunta poderia ser uma ou duas destas coisas, talvez as duas ao mesmo tempo. Primeira, a ignorância poderia extinguir o espírito, uma incapacidade de ouvir a voz do Senhor para o próximo passo. Segunda, desobediência. Isso parece ser a coisa mais provável para apagar a chama que procura consumir toda a escória. Podem haver outras causas, tais como a preguiça de seguir o cronograma apertado que o espírito exige, ou pode haver uma presunçosa satisfação de que agora existe alguma vida. Vamos nos lembrar novamente de que a igreja primitiva se moveu. Ao se mover, algo ou alguém deve ser deixado para trás. Os Ananias e Safiras modernos vão achar o ritmo muito quente e o preço muito alto. Para manter o fogo do avivamento queimando, teríamos de nos encontrar juntos, diariamente, para oração e louvor. Foi isso que a igreja em Atos fez. Diariamente, para partir o pão. A igreja primitiva fez isso. Diariamente para a oração. Esse era o padrão deles na igreja primitiva. Na harmonia do Espírito. Esse foi o brilho daquela igreja. Esse rigoroso cronograma seria a morte de muitos dos nossos frágeis e improdutivos padrões de vida. Quão facilmente nós cristãos nos movemos à luz da perdição dos homens e de seu jogo, com a certeza da destruição eterna, a menos que eles ouçam e creiam. Preguiça se infiltrou em nossos empreendimentos. O hipnotismo do materialismo obstruiu quase que completamente o canal da bênção. Nós estamos condenados. Quase todo cristão, sem exceção, sabe como viver melhor do que o seu atual padrão de espiritualidade. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Existe apenas um caminho para a igreja seguir, o caminho de Deus.
A Bíblia é o mapa desse caminho. Temos aqui o caminho de volta ao Pentecostes e à glória. Rápido, em um momento. Infinito, para sempre. Envia um êxtase maior do que peço em oração. Dá-me graça sobre o débil esforço, almas como meu pagamento e Pentecostes hoje.